Bom dia, tem um apressado aí, mas bom dia. Irmãos, nós chegamos ao fim hoje da nossa série de sermões no livro de Juízes. A gente vem falando sobre esse livro já, sobre as principais histórias relacionadas nesse livro. E a gente vem percebendo algumas coisas interessantes nessas últimas semanas. Por exemplo, nós percebemos por toda essa série que o período dos juízes foi uma época onde não se praticava a lei. Na verdade, o período dos juízes é marcado por cada um fazer o que achava certo aos seus próprios olhos. Então, isso resultava numa enorme confusão moral e idolatria. Nós estamos falando de um período preocupante de quase anarquia. É um negócio que cada um cumpre as suas próprias leis, não há uma lei maior a ser cumprida. E a pergunta que os israelitas enfrentaram repetidas vezes ainda é a mesma pergunta que a sociedade tem que responder hoje, sob a autoridade de quem nós estamos. Obrigado, Mateus. Eu sou o único pastor de Macaé que tem um sósia para trazer água. O sorriso dele, como ele fica feliz. Olha lá. A pergunta que nós temos que responder é a mesma pergunta que os israelitas respondiam a essa altura, que é exatamente sob a autoridade de quem nós estamos. Assim como na época dos juízes, nós olhamos para a nossa realidade hoje e percebemos que, enquanto sociedade, nós só temos três opções. Ou nós fazemos o que queremos, cada um vive do jeito que quer, ou nós fazemos o que funciona, pragmatismo, o que importa é aquilo que dá certo, ou nós obedecemos a Deus. Eu não sei se você tem pensado sobre isso ao longo das últimas semanas, mas eu penso que o mundo em que nós vivemos hoje não mudou tanto assim desde a época dos juízes, porque o nosso mundo, assim como esse mundo que a gente está lendo aqui sobre ele, é um mundo cheio de valores distorcidos. Então, tantas coisas assustadoras que nós vemos, tantas histórias de traição, tantas histórias violentas que a gente percebe, não é muito diferente do que a gente ainda vê hoje quando nós lemos notícias, por exemplo, e percebemos coisas terríveis acontecendo o tempo todo. Em Juízes nós lemos sobre roubos, assassinatos, corrupção e muito mais, e talvez esse seja o nosso retrato também enquanto sociedade. Às vezes nós nos assustamos com isso, tanto na nossa vida quanto olhando para um livro como esse. Mas o que esperar de diferente quando Deus está sendo excluído da nossa sociedade? Na época de Juízes, Israel estava fora de controle, era uma nação que não prestava contas a ninguém. E talvez esse seja um bom retrato da sociedade que nós vivemos hoje também. Cada um faz o que quer, cada um vive da maneira que lhe agrada, e não há uma preocupação em qual seja a vontade de Deus a ser obedecida. Falamos na semana passada até o capítulo 16 e agora nos restam os capítulos 17 a 21. E eu convido você a abrir a sua Bíblia. Até agora nós temos falado basicamente um capítulo por domingo, que dá um sermão dos 45 minutos. Hoje a gente vai falar de 5 capítulos. Se você é bom de matemática, aí você pode ficar tranquilo, tá, gente? Quem está visitando principalmente. Até 1h30 a gente termina, porque 4 horas tem jogo. Juízes, capítulos 17 a 21. Não vamos ler o texto todo, obviamente, mas ao entrarmos nesses capítulos finais, eu queria encorajar você a ler esses capítulos na sua casa durante a semana. Ao entrarmos nesses capítulos finais, nós veremos o que pode acontecer quando nós nos tornamos a nossa própria autoridade. A gente vai perceber, olhando especialmente para esses textos, que o inimigo de Israel, do povo de Deus, não é necessariamente um inimigo externo, mas é um inimigo interno. A gente vai ler nesses capítulos também sobre coisas que nos assustariam, mesmo se nós víssemos em programas de TV sensacionalistas. Esses 5 últimos capítulos de Juízes é um capítulo que, se o Datena lê, ele se assusta com tanto sensacionalismo que a gente percebe olhando para esses textos, não o sensacionalismo em si, mas com tantas notícias terríveis e histórias tão violentas e absurdas que a gente consegue olhar nesse texto. Aqui há histórias de idolatria, roubo, assassinato, estupro, sequestro, guerra civil, homossexualidade, tantas outras coisas a gente vai perceber. A gente não vai ler todos os capítulos, mas eu vou meio que resumir essas histórias, fazendo algumas aplicações práticas
Por hora, eu queria ler com você o último versículo do livro de Juízes, que é uma espécie de síntese de todo o livro. Juízes 21, 25, eu não sei se você se lembra, mas por toda a série, normalmente os textos têm começado com a seguinte expressão: o povo voltou a fazer o que Deus reprova, por isso Deus os entregou. E agora nós chegamos ao fim da série, ao fim do livro, ao fim do capítulo 21, e o texto diz o seguinte: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, e a gente pede que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. O que parece ser sonho para muita gente, não haver leis, cada um viver da maneira que quer, cada um fazer o que bem entende, na verdade é a síntese de todo o problema e de toda a corrupção moral que está invadindo o povo de Deus aqui nesse cenário do livro dos Juízes. Nós terminamos de ver na semana passada a história de Sansão e como foi a sua morte, e nós chegamos ao capítulo 17, onde há um bloco à parte que não narra exatamente a história de um juiz sendo levantado por Deus, mas narra uma sequência de acontecimentos onde nós ouvimos falar sobre um homem chamado Mica, nós ouvimos falar sobre um levita, um sacerdote que se torna sacerdote, depois um levita que tem a sua concubina estuprada e morta, depois nós vemos uma guerra civil acontecendo, depois nós vemos um jeitinho sendo dado para que a tribo de Benjamim não deixasse de existir, mas em todas essas coisas eu queria que nós olhássemos para essa história com você se lembrando de que não havia lei em Israel, não havia rei em Israel, e cada um simplesmente vivia e fazia o que achava certo. Em Juízes capítulo 17, por exemplo, nós lemos sobre um homem chamado Mica. Esse homem talvez traga a história mais tranquila dessas últimas histórias que a gente vai ver, e esse homem que é o mais tranquilo de todos esses, ele entra em cena aqui roubando a sua própria mãe. Esse homem, ele rouba alguns quilos de prata da sua própria mãe, e de repente ela pede para que o Senhor amaldiçoe aquele que roubou, e vocês sabem que praga de mãe é um dos negócios que mais funciona em toda a história. Esse homem fica com medo e ele devolve para sua mãe. A mulher fica tão feliz, na minha época eu levaria uma coça, mas a mulher fica tão feliz que ela doa parte da prata para Mica e fala para ele assim: meu filho, agora você pega essa prata, eu vou contratar um ourives, e ele vai fazer uma imagem, um ídolo, para que você possa adorar a Deus na sua própria casa, do seu próprio jeito. Mica então decide que, já que ele tem um Deus domesticado, do jeito que ele gosta, dentro da sua casa, já que ele pode fazer e promover essa adoração ao Deus que é do jeito que ele quer, e pode adorar também do jeito que ele quer, ele pensa: eu preciso de um intermediário a essa altura, e ele nomeia o seu próprio filho como um sacerdote. Ele está transformando o seu filho em um sacerdote, ele está transformando a sua casa em um templo. O grande problema, meu irmão, minha irmã, é que Deus, ele não pode ser adorado do jeito que nós queremos adorá-lo. Deus, ele deve ser adorado do jeito que Ele mesmo determinou que fosse, por meio da sua palavra. Mas esse homem não percebe isso. Ele constrói para si mesmo um ídolo, ele nomeia o próprio filho um sacerdote. E se você conhece um pouco da história de Israel, das leis lá, dos 5 primeiros livros da Bíblia, você vai saber que havia uma série de exigências para que alguém fosse um sacerdote, dentre as quais o filho desse homem não possuía. Mas em um determinado momento, um levita está passando pela cidade. O levita era alguém da tribo de Levi, uma tribo dedicada ao serviço. E o filho foi demitido da função, porque Mica decidiu convidar esse levita e fazer do levita um sacerdote na sua própria casa. Nós percebemos, irmãos, um homem que agora está entrando num caminho de idolatria, criando o seu Deus à sua própria maneira, criando o seu próprio sacerdote, oficializando um convite para um levita que também não tinha esses pré-requisitos para ser um sacerdote, tudo sendo feito no conforto da sua própria casa, e ele achando que Deus receberia a sua adoração do seu jeito, da sua maneira, onde ele queria, do jeito que ele queria. Agora, por que essas coisas acontecem? Juízes capítulo 17 narra a história de Mica aí no começo, mas no versículo 6 a gente tem um resumo do porquê isso acontece. Naquela época não havia rei em Israel.
cada um fazia o que lhe parecia certo. Um homem se dedicava à idolatria e tentava adorar a Deus à sua própria maneira, porque não havia rei em Israel, porque não havia lei predominante sobre eles e porque cada um fazia o que lhe parecia certo. E aí nós chegamos a Juízes capítulo 18, onde nas mesmas circunstâncias, sem lei, sem rei, um grupo de homens agora da tribo de Dan, esse grupo está procurando um lugar para se estabelecer com suas famílias, e eles enviam 5 dos homens mais fortes da tribo para encontrar um local adequado. E aí eles chegam na cidade onde morava Mica, e eles reconhecem o sacerdote da casa de Mica, que era esse levita a quem ele tinha convidado para assumir esse posto, com quem esses 5 homens já haviam se encontrado antes. E aí eles, conversa vai, conversa vem, eles ouvem que aquele homem tinha se tornado um sacerdote, e eles falam, bom, já que você é um sacerdote, se aconselhe com Deus aí para você ver onde nós devemos ir, para qual lugar nós devemos ir, procurar um lugar para que a gente se estabeleça. E esse homem diz para eles que Deus os ajudará, e eles encontram uma cidade muito grande, bonita, espaçosa, segura, chamada Laís. E aí eu me lembro uma vez que uma pessoa me pediu para comprar uma batata Laís, não sei se você já ouviu isso, mas tem uma batata que chama Lays, né? A pessoa falou, eu não vou falar quem é, obviamente, mas eu estava em casa e a pessoa falou assim, amor, vai lá no mercado para mim e compra uma batata Laís. Graças a Deus, Camila está de plantão hoje. Mas eles chegam, eles ouvem que o povo dessa cidade não guarda a cidade muito bem. Os espiões decidem, então, que há um lugar para eles irem, e eles voltam para suas famílias, e eles conseguem reunir agora 600 guerreiros. No caminho para conquistar essa cidade, eles passam perto da casa de Mica, e esses 5 espias, eles estão indo com o exército, eles entram na casa para cumprimentar esse amigo levita. Enquanto eles estão lá, eles decidem roubar os ídolos de Mica. Mica tinha esses ídolos porque ele tinha roubado a sua mãe. E agora eles estão roubando os ídolos de Mica. A gente se lembra de Provérbios que diz que ladrão que rouba ladrão. Não diz isso em Provérbios, mas é um ditado que a gente ouve, que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Se eles têm perdão ou não, eu não sei, mas eles decidiram roubar os ídolos desse homem. E além disso, eles convenceram o amigo deles, que era levita, que virou sacerdote, a deixar a casa de Mica e se tornar agora o sacerdote do seu próprio povo, da tribo de Dan. Você era um levita, foi promovido a um sacerdote na casa de um homem. Eu estou te convidando agora para você se transformar num sacerdote de toda uma tribo. E aí, quando Mica percebe o que havia acontecido, não tinha mais ídolo, não tinha sacerdote, ele protesta. Só que ele não sabia que o seu sacerdote mesmo o havia traído. Ele havia decidido por ele mesmo aceitar uma oferta mais vantajosa. Luiz Castro, o nome desse sacerdote. Enquanto eles estão fugindo, Mica e seus amigos os perseguem. Mas aí quando ele chega lá e percebe que esses homens eram os 5 mais fortes da tribo, que haviam convidado o levita, e ele percebe que ainda havia um exército de 600 guerreiros, Mica, que não era bobo nem nada, volta para sua casa tranquilo, não procura confusão com esses homens. Mas quando nós olhamos para a história de Mica, irmãos, nós percebemos que o que havia de mais característico na sua história é uma espécie de perversão da religião. Mica, nós percebemos através da vida dele uma mistura de idolatria pagã e adoração a Deus, porque ele pensa em alguns elementos da religião judaica, do povo de Deus, como ter um sacerdote, como ter um altar de adoração a Deus, por exemplo, mas ele mistura tudo isso com essa idolatria pagã. Afinal de contas, o povo de Israel estava totalmente contaminado, e a gente vem percebendo isso por todo o livro de Juízes, se casando com pessoas de outras nações, de outros povos que não temiam ao Senhor, e eles estão agora totalmente contaminados e achando normal coisas que antes eram absurdas para eles. Mica é o retrato de alguém que pensa que pode adorar a Deus do seu próprio jeito. Mica é o tipo de pessoa que atira para todos os lados para se garantir. E eu me lembro do reverendo Dilvan, alguns irmãos aqui da igreja tiveram a oportunidade de conhecê-lo, falando sobre, ele é pastor lá em São Luís, e é da Atos 29, um dia ele contou uma história que estava
fazendo evangelismo e de repente uma pessoa foi assassinada dentro de uma das favelas lá, onde ele estava fazendo esse trabalho, e ele ficou prestando assistência na casa da pessoa até 2 da manhã. Quando ele precisou ir embora, uma das ruas era na verdade um beco com uma entrada e uma saída, e aí quando ele entra nesse beco, lá do outro lado ele vê um homem com uma faca na mão, e esse cara começa a arriscar a faca na mão e falar assim: não vem não que eu estou com o diabo. E aí ele falou: bom, estou aqui servindo a Deus, fazendo o que Deus me mandou fazer, eu não vou parar. É um homem de fé. Se fosse eu ia orar para o Senhor repreender o diabo para lá e eu corria para o outro lado. Mas enfim, um homem de fé falou: eu não vou voltar atrás, eu vou prosseguir. E foi andando, orando, Salmo 23, cantando música como Zaqueu, quero subir. Quando a gente fica com medo, a gente vai cantando, né? Descer para pegar água de madrugada, você já vai cantando louvor. Era mais ou menos o que ele estava fazendo. E aí ele falou que quando ele está chegando perto daquele homem, aquele homem o reconheceu, falou: ah, pastor, é o senhor? Vamos que eu vou te acompanhar agora até o final da favela. E ele falou: irmãos, dali para frente eu fui tranquilo, com Deus de um lado, o diabo do outro. É mais ou menos o que alguns fazem na própria vida, dizendo: bom, para me garantir de todos os lados, eu vou simplesmente abraçar o que eu puder aqui. Mica é o retrato desse homem que ouve louvor, faz simpatia, sinal da cruz e consulta o horóscopo antes de sair de casa. Mica é o homem que diz adorar a Deus e contrata o próprio sacerdote, personal sacerdote. É a primeira vez que eu consigo ver isso olhando para as Escrituras, mas ainda assim ele tem na bio do Instagram: servo do Deus Altíssimo e Libriano. É esse tipo de gente, é sobre esse tipo de gente que esse homem representa. E a ironia, irmãos, em tudo isso é que o nome de Mica significa quem é como Deus. Mas Deus estava longe de estar envolvido na sua vida. Há um risco muito grande, irmãos, de sermos como Mica e querermos servir a um Deus moldado do jeito que nós queremos. Tudo isso é resultado de que não havia rei em Israel. Tudo isso é resultado de que cada um vivia fazendo o que achava certo diante dos seus próprios olhos. A relativização de padrões morais pode levar a consequências tão extremas. Porque todo esse processo acontece. Juízes capítulo 18, verso 1. Naquela época, não havia rei em Israel, e a tribo de Dan estava procurando um local onde se estabelecer e tudo mais. A história é narrada a partir daí, mas começa mais uma vez dizendo que tudo isso se dá porque naquela época não havia rei em Israel. E aí nós chegamos ao capítulo 19 de Juízes, o capítulo que muitas pessoas acreditam ser o capítulo que traz a história mais repugnante de toda a Bíblia. Há uma esposa que abandona o seu marido levita, um outro levita, não necessariamente esse. Depois ela vai para a casa do seu pai e o seu marido vai até essa mulher para tentar reconquistá-la. Ele a convence então a voltar com ele e a caminho de casa eles passam por uma cidade da tribo de Benjamim chamada Gibeá. Eles estão nessa cidade, está ficando tarde, eles não conseguem encontrar a princípio um lugar para passar a noite. E eles se sentam na beira da rua, sem ter muito o que fazer, sem encontrar um lugar para passar a noite. Um homem idoso passa por eles e, os vendo, convida-os para passar a noite em sua casa. É um homem gentil a princípio. Ele dá alimento para esse casal, ele dá alimento para os seus animais, até que eles estão ali se alegrando, se reunindo e ouvem uma batida na porta que era um grupo de benjamitas, ou seja, um grupo das pessoas que habitavam ali aquela cidade. Veja comigo aí Juízes 19, do 22 ao 24. Vai nos mostrar o que esses homens queriam quando batem a porta e o diálogo que se sucede ali. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e lhes disse: não sejam tão perversos, meus amigos. Já que esse homem é meu hóspede, não cometam essa loucura. Aí você pensa, que defensor da moral e dos bons costumes, né? O homem peitou ali um grupo de benjamitas, mas não se apresse tanto em admirar esse homem. Lê comigo o verso 24. Vejam. Aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem, mas nada façam com esse homem
não cometam tal loucura. Se você se lembra, essa não é a primeira vez que esse tipo de comportamento é encontrado na Bíblia. Talvez você se lembre de dois povos lá na história de Ló, lá no livro de Gênesis. O povo de Sodoma, o povo de Gomorra, retratado por muitos como sendo talvez os povos mais perversos de todas as Escrituras. Acontece algo parecido em Gênesis capítulo 19, na história de Ló, quando ele recebe um anjo e eles querem ter relações, e Ló faz a mesma proposta de dar as suas filhas. Só que agora a mesma coisa está sendo praticada pelo povo da aliança. A gente não está falando mais de um povo estrangeiro que não conhecia o Senhor. Nós estamos falando do povo de Deus tendo esse tipo de solução para um problema tão grave. O levita, então, esse homem que tinha buscado a sua concubina, a sua esposa, na casa do sogro, ele traz a sua concubina, os homens da cidade a levam embora e estupram essa mulher por toda aquela noite. Quando está perto de amanhecer, eles deixam a mulher ir e ela voltou para casa onde seu marido passou a noite. Ela simplesmente caiu na frente da porta. E o texto vai dizer que ao acordar, aquele homem ainda consegue dormir diante de tamanha perversidade do que está acontecendo. Ele a encontra e quando ele abre a porta, a primeira coisa que ele diz a ela, a primeira coisa que sai da sua boca está no verso 28 do capítulo 19. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não há palavras de conforto, não há palavras de amor ou compaixão. E o texto vai nos dizer ainda no verso 28 que não houve resposta. Aquela mulher não resistiu. Esse homem pega o seu corpo, então, coloca no seu animal, volta para casa. E quando ele chega na sua casa, nós chegamos ao verso 29, o que ele fez quando chegou? Apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Ele queria se vingar, ele queria demonstrar a sua tristeza, mas não era uma tristeza porque ele amava a sua esposa, mas era uma vingança motivada pelo fato de que ele perdeu uma propriedade que era a forma como se enxergava uma concubina nesse contexto. Como você pode imaginar, a notícia dessa barbárie se espalha por toda Israel e o povo fica indignado. Não é de admirar, meu irmão, que esse capítulo seja descrito como o capítulo com a história mais nojenta e repugnante de toda a Bíblia. Mas por quê? Por que os benjamitas queriam fazer sexo com aquele homem? Por que eles estupraram a esposa daquele homem e a deixaram ir morta praticamente? Por que esse homem a leva para casa e a corta em pedaços enviando para as 12 tribos? Juízes 19, o início dessa história, no versículo 1, vai nos dizer o seguinte: naquela época, não havia rei em Israel. Em outras palavras, irmãos, quando não há leis absolutas, a percepção que nós temos é de que todas as coisas acontecem. Todas essas atrocidades são consequências da ausência de regras. Mas essa história traz uma consequência terrível, em certo sentido, que está narrada em Juízes, no capítulo 20, onde nós veremos que todas as tribos ali, elas se revoltam e elas dizem o seguinte: bom, a tribo de Benjamim tem que nos entregar os homens que fizeram tal atrocidade. Nós devemos destruir os homens que cometeram esse ato terrível. E aí os benjamitas decidem: nós não vamos entregar os nossos irmãos, não interessa o que foi feito com aquela mulher. E agora todo Israel, exceto os benjamitas, se reúne para discutir esse assunto terrível. E aí trazem o marido dessa mulher, que ele conta a história do seu próprio jeito. Ele omite a sua parte da culpa e a nação de Israel decide matar, então, todos os homens de Gibeá que cometeram o ato. A tribo de Benjamim se recusa a entregar esses culpados e agora começa uma espécie de guerra civil, onde todas as tribos de Israel estão de um lado e a tribo de Benjamim está do outro lado. Em Juízes 21, nós lemos sobre os efeitos dessa guerra civil. Os israelitas, eles quase destruíram a tribo de Benjamim, eles mataram muita gente, poucos homens sobraram. E os israelitas juraram também matar qualquer um das outras tribos que se recusasse a ir à guerra contra a tribo de Benjamim. E eles começam então uma espécie de investigação para descobrir aqueles que se recusaram a lutar.
Mas à medida que isso vai passando, já não estava tão recente mais a barbárie e os ânimos deles estão se esfriando agora. E alguns começam a se sentir mal nessa campanha anti-benjamita e pensam, bom, apesar de tudo, não é justo varrer uma tribo inteira da face da terra e fazer com que a tribo de Benjamim seja exterminada dentre as tribos de Israel. O que eles têm que fazer? Só que em Juízes 21, no verso 1, eles tinham feito um juramento de nunca permitir que nenhum benjamita se casasse com as suas filhas. Isso significa, obviamente, que embora alguns homens tenham sobrado, eles não tinham com quem se casar, eles não tinham com quem ter filhos, e obviamente a tribo de Benjamim também acabaria morrendo. Mas lembre-se que eles estão investigando quem se recusou a ir à guerra contra os benjamitas, e eles descobrem àquela altura que os habitantes de uma cidade chamada Jabe-Gileade não enviaram soldado algum para a guerra, e eles enviam então um exército para matar todos os habitantes de Jabe-Gileade. Quando eles chegam lá, alguns mudam de ideia, eles decidem poupar 400 virgens daquele povo, e essas mulheres são enviadas para um lugar chamado Siló. Depois, o que eles decidem? Eles têm a ideia de enviar para Siló também os benjamitas que restaram, os que sobraram vivos. Desse modo, eles não estão entregando as filhas deles, mas eles estão punindo os habitantes de Jabe e Gileade, e ao mesmo tempo eles estão enviando os benjamitas para lá. A solução para o problema deles do jeito que eles queriam. E eles dizem para esses homens o seguinte, olha, existe uma festa em Jabe e Gileade, quando as mulheres virgens saírem para dançar, cada um de vocês se apossa e se apodera de uma delas. Cada um deles deveria tomar uma dessas mulheres por sua esposa e depois deveriam retornar para a terra de Benjamim, a fim de se estabelecerem lá e que não houvesse mais o extermínio de toda uma tribo. É um plano estranho, mas é um plano que, para o objetivo deles, acaba funcionando em certo sentido. Mas é assustador pensar que o estupro e o assassinato de uma mulher foi resolvido aos olhos de uma nação com o casamento forçado e o estupro de centenas de outras mulheres. E por que Israel se tornou essa bagunça imoral? Juízes 21, 25. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Irmãos, nós percebemos que todos os aspectos da vida foram afetados pelo afastamento de Deus. A terra da promessa, a terra que Deus havia prometido aos patriarcas da nação de Israel, poderia ser uma espécie de antecipação do céu, um paraíso restaurado, mas se transformou em todo esse cenário absolutamente terrível. E nós somos lembrados o tempo todo que em um lugar, em uma cultura, em uma sociedade onde não há padrões, tudo o que resta é depravação e ilegalidade, que são os resultados e consequências naturais quando se rejeita os absolutos de Deus. A ausência de um rei causar tudo isso não significa uma defesa da monarquia como sistema de governo, mas a ausência de um rei é a representação da ausência de leis e de padrões absolutos. O que é mais assustador, olhando para todo esse cenário, para todo esse livro, é que a degradação moral da sociedade de Israel não parece ser tão diferente da nossa enquanto sociedade. Cada vez mais, nós percebemos crescer a imoralidade, a ausência de padrões, o relativismo moral, onde cada um faz o que acha certo, a promiscuidade e tantas outras coisas que são um claro sinal de que, assim como no cenário do livro dos Juízes, nós vivemos uma época onde cada um tem feito o que quer, o que parece certo aos seus próprios olhos. Causa um certo desconforto olhar para textos assim. É assustador nós pensarmos até onde o ser humano é capaz de chegar quando ele desconsidera Deus na sua existência e na sua história. Mas, ao mesmo tempo, apesar de tudo isso, olhar para textos assim nos enche também de esperança em certo sentido, porque esses textos nos mostram, o livro dos Juízes nos mostra o tempo todo, que independente do nível de degradação moral do povo, Deus sempre providencia salvação para o povo a quem Ele escolheu. Independente do quanto o povo esteja longe,
Deus se mantém fiel. Independente do quanto o povo desobedeça e siga os seus próprios padrões, Deus se mantém fiel e sempre providencia salvação para o seu próprio povo. Se você conhece a história do povo de Israel, você vai saber que todo esse cenário sórdido que nós vemos na conclusão do livro dos Juízes, na verdade, está preparando o momento para o próximo grande evento na história de Israel como povo. Todo esse cenário está preparando o momento para a chegada de um rei, e é exatamente isso que acontece em seguida. Terminado o período dos juízes, a monarquia é instaurada em Israel, muito embora o primeiro rei de Israel, que foi Saul, não seja assim um exemplo de moralidade e amor a Deus. Em certo sentido, apesar do seu mau reinado, as coisas começam a ser restauradas, porque embora Saul seja um mau rei, agora há leis que regem, que governam o povo, e o povo tem o que seguir. Logo em seguida vem Davi, um homem que errou muito, mas um homem que era temente a Deus. Logo depois de Davi vem Salomão, um homem mais sábio que já existiu em toda a história, mas que também erra demais, construiu um templo em São Paulo, inclusive. Mas depois de Salomão, vem aí o reino dividido, e a história de Israel vai seguindo de um lado, enquanto a história de Judá segue do outro, reino do norte e reino do sul. E por essa sequência da história, nós vamos percebendo que sempre vai haver uma alternância entre reis que são bons, reis que são maus, mas nenhum deles está perto de ser um rei perfeito. E esse cenário de reis imperfeitos prepara também para o grande momento da história que vem a seguir, que é quando Deus envia o Salvador definitivo, que é Jesus Cristo, o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É Ele quem vive uma vida perfeita que nenhum rei jamais conseguiu ser capaz de viver. É Ele quem restaura o caminho a Deus que foi quebrado pelo pecado desde os nossos primeiros pais, e são a razão para o caminho de degradação que o ser humano insiste em trilhar. Esse Jesus, sendo o verdadeiro rei, tendo vivido perfeitamente, Ele assume a nossa condenação e Ele vai até a cruz morrendo uma morte que deveria ser nossa, e acabamos de cantar sobre isso. Mas Ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte. E o seu reino agora é inaugurado. E apesar de todo o cenário de degradação moral em que as pessoas se encontram a essa altura, agora é possível termos esperança, porque a nossa esperança não se baseia no cenário que nós vemos. A nossa esperança é uma pessoa que é capaz de vencer, inclusive a morte. Não há absolutamente nada que possa ficar de pé diante do poder de Jesus, que é o verdadeiro Rei e o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. A esperança agora é uma realidade para aqueles que são povo de Deus. Talvez você se pergunte, bom, mas como isso faz sentido se ainda assim nós vivemos dias tão difíceis? E é fato. Seguimos vivendo em uma sociedade corrompida, tão parecida com a sociedade na época dos juízes. Como é possível viver ainda e experimentar esse tipo de esperança? Irmãos, nós podemos nos alegrar, porque esse rei que veio viver uma vida perfeita, que morreu no nosso lugar, que ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos deu uma garantia de que um dia Ele voltará e instituirá o seu reino de forma definitiva. A nossa esperança se baseia nisso. Apesar do cenário tão sombrio que nós experimentamos, apesar de dias tão difíceis que nós vivemos, assim como o povo aqui narrado no livro dos Juízes, eles esperavam sempre por um redentor que fosse melhor do que o anterior. Eles esperavam por um novo juiz, por um novo rei, por alguém que se levantaria para livrar o povo das mãos dos seus opressores. Nós já temos Jesus, o justo juiz, o Rei dos Reis, o verdadeiro Senhor sobre todas as coisas. E nós aguardamos agora com esperança a sua segunda vinda, onde Ele vai restaurar todas as coisas e onde Ele vai colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, porque a palavra nos diz de forma categórica e enfática que porque Ele se submeteu, porque Ele se humilhou, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, por causa dessas coisas, Deus o exaltou sobremaneira e deu a Ele o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ansiamos por esse dia, irmãos,
esperamos por esse dia, esse é o nosso desejo, essa é a nossa certeza, essa é a nossa oração. Mesmo em dias como os nossos, onde cada um faz o que quer, nós ansiamos pelo retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nele, sempre, nós colocamos a nossa esperança. Que Ele nos abençoe para a glória dEle mesmo. Eu quero chamar a banda. Hoje é um dia importante para nós enquanto igreja. Hoje é um dia que nós dedicamos também para obedecermos uma das ordenanças dadas por Jesus ao seu povo. Quero chamar Carlos, Margarete, Valber aqui à frente. Eu quero ler com você a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, que diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Paulo está escrevendo para esses irmãos, lembrando do sacrifício de Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para essa igreja, fazendo-os recordar sobre o que Jesus havia feito pelo seu próprio povo. E ele está dizendo que o que eu recebi do Senhor, esse ensinamento a qual eu fui submetido, eu estou transferindo e entregando a vocês. E ele passa a lembrar que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso em memória de mim. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento, que é uma forma visível de nós percebermos o Evangelho. Para nós esse é um memorial, como o texto mesmo diz, Jesus dizendo para o seu povo: façam isso em memória de mim. Para nós não há aqui uma transformação literal de elementos, para nós não há uma presença diferente ou mística de Jesus nesse momento da ceia, mas isso não tira a importância desse momento, porque é uma ordem dada pelo Senhor da igreja para o seu próprio povo. Se você é um cristão, se você creu no Evangelho, se você se batizou biblicamente como prova aos outros e a todo mundo de que você tem esse compromisso de uma nova vida em Cristo, você está convidado a participar conosco. Não importa se você não é membro dessa igreja, nós entendemos a ceia como sendo do Senhor. Portanto, se você é um discípulo de Jesus, comprometido com Ele, biblicamente batizado, você está convidado a participar conosco. Enquanto a gente canta essa canção, os diáconos eles vão servir a ceia. Eu vou pedir para que você receba os elementos e aguarde a fim de que participemos todos juntos. Só mais um ponto importante desse texto, é que o texto vai nos dizer, no verso 28, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. A responsabilidade de olhar para dentro de si nesse momento é somente tua. Que você faça esse exame, mas que, ao contrário do que alguns tentam dizer, esse exame não é para você olhar para dentro julgando se você é digno ou não de participar desse momento, porque afinal de contas, se nós nos baseamos nos nossos méritos, nenhum de nós é digno de assentar à mesa com o Senhor. Que você olhe para dentro entendendo que não há cristão que seja perfeito, mas também não há cristão que não se arrependa. Que esse exame não te faça orgulhoso de sentir-se digno de sentar à mesa com o Senhor, mas que esse autoexame também não te faça desesperado a ponto de achar que não há esperança. Que esse autoexame te leve ao arrependimento, à contrição, à confissão de pecados, a um compromisso com uma nova vida. Que olhar para dentro de você e perceber quem você é, te coloque de joelhos aos pés do verdadeiro Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não deixe de participar desse momento, não relativize a importância disso. Enquanto nós passamos com os elementos, nós cantamos essa canção, e é uma ótima oportunidade para você olhar para dentro, apresentar diante de Deus quem você é e confiar que você é recebido na família de Deus, não por quem você é, mas pelos méritos daquele que se entregou por nós, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.